Essa hora, né, o púlpito ele faz um pouquinho de falta. Filipenses 2, do 1 até o 11. Se, por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo a que ele deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus amado, a Tua palavra foi lida, e nós somos dependentes da ação do Teu Espírito, da revelação do Teu Santo Espírito. Senhor Deus, tanto para que eu compreenda e possa, Senhor, ajudar a Tua igreja a compreender, como a Tua igreja possa discernir e, Senhor Deus, se abrir para ser convencida não por mim, mas pela Tua palavra, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo e na ação do Espírito Santo. Eu peço, Senhor da glória, que assim seja em nome de Jesus. Amados, eu vou começar essa leitura, eu vou começar a falar sobre ela de trás para frente. Na semana passada eu falei sobre o Evangelho e expliquei que o Evangelho é Cristo e que Cristo é amor. E se a gente não ora, não jejua, não busca amar tal como Jesus amou, então na verdade a gente não vive o Evangelho, a gente vive uma religiosidade, a gente vive costumes, mas não o Evangelho que é Cristo Jesus. E eu fiquei quase uma hora falando sobre isso na semana passada. E hoje eu quero trazer primeiro o que Jesus fez para chegar nos primeiros 4 versículos para falar sobre nós. Os primeiros de 5 a 11, nós vamos falar daquilo que todo mundo chama do Querocais, ou o Deus que é humilde, que se esvazia. A gente vai ver que vai dizer o seguinte, a partir do 5 é uma exortação a nós, e a partir do 6 vai explicar. Ele vai dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, não considerou que isso era necessário, e era algo que ele deveria apegar-se. E aí eu vou dar algumas explicações, e repito, por causa do horário, eu vou falar os versículos, depois vocês olham, vai ficar gravado. Ele vai dizer que Deus, que Jesus Cristo é Deus. E algumas seitas vão falar que Jesus Cristo, até hoje, vão dizer que Jesus Cristo não era Deus, porque ele era homem. Mas se você abrir a sua Bíblia, aí em Daniel 7, nos versos 13 e 14, Daniel ele está tendo uma revelação, e vai chamar lá de o Filho do Homem, falando sobre Jesus. Já lá no Velho Testamento, Daniel usa a expressão Filho do Homem.
e vai dizer no versículo 14 sobre toda a autoridade que esse Filho do Homem ele tem, essa autoridade sobre tudo e sobre todos, esse que governa sobre todas as coisas. Então já está Daniel, através de uma revelação, profetizando sobre Cristo. Mas até então, esse Cristo ele ainda não era Filho do Homem, por isso era uma profecia. E quando eu ouvi aqui no começo, foi lido, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez homem. E eu sei que é complicado para a gente compreender que o Senhor Jesus, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Porque Jesus, ele não deixou a sua divindade. Ele acrescentou a ela a humanidade. Consegue entender isso? Ele não se transformou, ou quando fala que ele se esvaziou, que aqui tem a ver com a humildade, eu vou falar já sobre isso, mas eu quero que a gente entenda, e se você puder, abra aí em Isaías 45, verso de número 23, eu quero até ler essa, não sei se eu deixei aqui separada, mas essa eu vou ter que ler. 45, 23 diz: diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Quando nós lemos o último versículo que lido hoje, versículo 11, vai dizer que diante de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E a gente vê Isaías falando isso. Então, quando Paulo ele está dizendo aquilo que já está dito no Velho Testamento, aquilo que o Messias, sobre ele já vinha profetizado, e Daniel é o livro considerado o livro messiânico. E quando vai terminar, repito, está dizendo, Isaías é o livro messiânico, está dizendo que toda língua confessará, ou lá está escrito jurará, e todo joelho se dobrará. Então Isaías profetiza sobre isso, Daniel fala e termina esse versículo falando sobre a exaltação de Jesus. E eu sei que é difícil, que isso teria que a gente ter um estudo para explicar, mas o interessante é que Jesus nunca mais será somente divino. Ele continuará sendo Deus. Mas se você lembra, quando ele ressuscita, ele chega para Tomé, já o corpo glorificado. E 1 Coríntios 15 vai dizer que o nosso corpo será glorificado. E a gente vai lembrar que Tomé fala, toque aqui. É o Jesus que atravessa uma parede, não sei se vocês lembram, os discípulos estavam com medo, escondidos, e Jesus ressuscita e vai até eles, e a casa está toda trancada. Mas Jesus faz como para a gente seria um ghost, atravessa a parede, mas chega para Tomé e fala, toque aqui. Depois em João 21 ele encontra Pedro e ele faz lá um peixe na brasa, lembram disso? Pega lá, assa um peixinho e um pão e chama Pedro e o pessoal. Que eu quero que a gente compreenda que Jesus Cristo nunca deixou de ser Deus, nunca deixou de ser divino, nunca deixou de ser o Senhor de todas as coisas, mas por um amor que a gente nunca vai alcançar, mas quem é sábio vai recebê-lo, ele se fez homem e morreu como homem, a minha e a sua morte. Ele tanto morreu como homem que ele disse lá, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o sofrimento era o sofrimento de um homem. Mas ao mesmo tempo na cruz ele diz que, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aí Marcos vai dizer que só Deus tem poder para perdoar pecados. Mas quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, ele falou sobre perdão, porque ele é o único que pode perdoar, porque ele é Deus. Está claro isso, gente? Se não tiver claro, eu explico mais, a gente gasta mais um tempo, mas a gente precisa entender que Jesus Cristo aniquilou-se no sentido de ficar somente na glória.
ele abriu mão de ser somente Deus para se fazer homem, para habitar entre nós, para pagar o preço que ninguém poderia pagar. E eu não sei se você entende isso. A gente lendo aqui do 6 ao 11, vai dizer o 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo está falando para a igreja que ele mais amava. Paulo está falando para a igreja de Filipos. Essa igreja, ela nasce na segunda viagem missionária de Paulo, que é no ano 52. Paulo, quem lembra, ele vai ouvir aquela frase, aquele versículo tão famoso que a gente tem até um trabalho em cima desse versículo, passa a Macedônia. E aí ele vai, a primeira vez que ele chega ali na Europa, e alguém é alcançado. E aí, né, quem acha que, povo que quer dizer que a igreja, que a Bíblia ela é machista, a primeira que se converte é uma mulher, à beira de um rio, numa reunião de oração, chamada Lídia. E a casa, inclusive, da Lídia vira uma igreja. A reunião do povo de Deus passa a ser na casa dessa mulher. Nesse lugar, em Filipos, Deus mostra que Ele não faz acepção de pessoas. A gente vai lembrar que, dos nomes que chegam para a gente, primeiro é alcançada uma mulher à beira do rio. Depois, uma jovem no meio da multidão, ela é liberta pelo poder que há no nome de Jesus. E depois ele alcança um funcionário público, um carcereiro, que havia aprendido para dizer que Deus ama a todos sem acepção de pessoas e que Deus morreu por amor por cada um, mas também por todos. Amém, amados? E é nessa cidade, ele teve um carinho muito grande dela. E quando ele estava em Corintos, que a gente gosta muito de dizer, né, que Paulo fazia tenda, Paulo estava em Corintos e fazia tenda porque a igreja não reconhecia o trabalho de Paulo, a igreja era pão dura. Paulo fez tenda porque o povo lá não sustentou o trabalho dele enquanto que ele esteve lá em Corintos. Mas a igreja de Filipe mandava recursos para Paulo, e Paulo estando em Corintos. Era uma igreja que amava a missão. E Paulo está em Roma quando ele escreve essa carta. Essa é uma das cartas da prisão. Essa carta foi escrita 10 anos depois que Paulo tinha alcançado o povo de Filipos. E no ano 62, 61, 62, Paulo escreve essa carta, porque Epafrodito tinha ido lá para levar umas comidas, para levar um carinho para Paulo, mas também levou para Paulo problemas que a igreja estava vivendo. E o maior problema que a igreja está vivendo é a falta de unidade. E Paulo vem o capítulo 1, daqui a pouco a gente vai ler o verso 27 e seguir até o 4. Mas eu quero que a gente entenda que essa igreja ela era muito amada por Paulo. E Paulo está preso, mas se move em compaixão em seu coração e tem que incentivar, instruir e orientar essa igreja. E Paulo então escreve essa carta que nós estamos aqui, que eu não sei se todos sabem, mas essa carta é considerada na Bíblia a carta da alegria. Um homem preso escreve a carta da alegria. Essa carta tem 4 capítulos e 16 vezes vai aparecer falando: alegrai-vos, alegre-se, estejam contentes. 16 vezes em 4 capítulos. Olhem para mim, por favor, entendam. Se vocês entenderem só essa frase, para mim já está bom. Muitos de nós temos uma fé em Deus para buscar coisas que nós queremos. Vou repetir. Muitos de nós temos uma fé em Deus para fazer uma barganha, por interesse. Porque queremos alcançar de Deus outras coisas. Porque ainda não temos Jesus Cristo como suficiente. O dia que a gente tiver Jesus como suficiente, a gente poderá estar preso como Paulo, mas ainda assim vai se preocupar em cuidar dos outros e vai escrever uma carta da alegria. Amém, amados? Porque Paulo preso, ele poderia desejar muita coisa, mas a alegria dele é saber que Cristo está nele, que ele pertence a Cristo. E aí,
nesses versículos que nós lemos, nesses 6 versículos, ele vai botar até o verso 8, ele vai dizer sobre esse Jesus, que sendo Deus, não teve, e eu tenho de cabeça a versão antiga, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, se esvaziou, assumindo a forma de escravo. Sendo escravo, ele assume a forma de homem. E como homem, ele é pregado como maldito, porque maldito todo aquele que for pregado no madeiro, mas ele morre numa cruz. Mas quando a gente vai ler sobre esse Deus que abre mão de estar na sua glória, para morar entre nós, para falar com a gente face a face, para ser cuspido, para ser castigado, para levar na sua cabeça uma coroa de espinho, para ser açoitado. Esse Jesus, a partir do verso 8, volta lá em Filipenses 2, por favor. Em Filipenses 2. Assim que eu achar. Verso de número 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. E aí o 9 vai dizer sobre o que ele alcançou. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ele vai falar do 6 a 8, o que Jesus fez, como ele abriu mão por amor a nós. Vai mostrar a humildade de Jesus, vai mostrar a graça de Deus, a misericórdia de Jesus. Mas depois vai dizer o que o Pai fez através desse ato de misericórdia. Ele cumpriu o plano e vai dizer, então o Senhor o deu um nome que é sobre todo o nome. E agora eu quero te convidar a abrir em Tiago 3, do 13 ao 18. Tiago 3, do 13 ao 18, que agora eu vou entrar na mensagem que de fato eu quero trazer para nós hoje. Tiago 3, do 13 ao 18. Por que eu quero que a gente leia Tiago? Porque quando a gente vai ler as cartas de Paulo, sobre isso que eu pretendo pregar hoje, aquilo que vai ser o centro da minha mensagem, a gente vai encontrar Paulo falando sobre isso o tempo todo. Em Coríntios ele fala sobre amor e unidade o tempo todo, porque era uma igreja muito dividida. Mas eu quero que a gente leia Tiago para entender que isso faz parte daqueles que disseram que amam o Evangelho, que amam a Cristo, que são discípulos de Jesus. Porque Tiago era irmão de Jesus. E historicamente Tiago teve uma dificuldade muito grande de crer em Jesus. Porque Tiago era judeu raiz. E esse Tiago, irmão de Jesus, quando ele entende o Evangelho, olha o que ele diz. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Vou melhorar. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem de Deus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. É imparcial e é sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz. Está Tiago falando que entre nós, ninguém tem que pensar em si mesmo.
Ninguém pode ser individualista, não pode ser egoísta, porque se assim vive, não vive segundo a sabedoria que vem do alto, porque a sabedoria que vem do alto, e aí se a gente entrar em Provérbios, vai falar sobre sabedoria, falando sobre o próprio Cristo. Ele vai dizer que a sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, ela é cheia de misericórdia. E se a sabedoria não é essa, ela vai ser egocêntrica. A gente vai usar de qualquer capacidade para poder se dar bem, e não para poder fazer com que o bem-estar alcance o outro. Por favor, digam que vocês estão me entendendo, ou eu estou muito rápido. Amém? Tiago fala isso. Agora vamos lá de novo, em Filipenses 1, 27. Aí depois a gente vai pular para o 2, do 1 ao 4. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer o varo e os veja, que apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Nesse capítulo 1, Paulo elogia os filipenses por esse coração missionário. E elogia os filipenses por todo o carinho que os filipenses têm por ele, Paulo. O pessoal o amava, o pessoal tinha respeito por ele, o pessoal entendia que ele era de fato o apóstolo, que ele era homem de Deus. Então, Paulo rende graças a Deus pelo coração missionário, pelo trabalho que o povo de Filipos vive, mas ele tem uma informação de Epafrodito, e aí ele vai usar esse carinho dos filipenses por ele, para poder falar aquilo que está nos 4 primeiros versos. E aí diz o verso 1 do capítulo 2, se por estarmos em Cristo, ele está perguntando, esse se não quer dizer talvez esteja. Paulo está falando como quem diz assim, lembra aquele versículo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse se não é dúvida, esse se é dizendo, sendo Deus, já que Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui é isso, ele está dizendo, já que estamos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Ele está dizendo sobre ele, sobre todo esse afeto que os filipenses têm por ele, ele está dizendo, então já que existe isso por mim, e isso me alegra muito, eu quero que vocês completem a minha alegria. Porque uma das coisas que faltava nessa igreja, e podemos dizer que é a principal, é a unidade. Se você abre no capítulo 4 e 2, tem 2 líderes, Evódia e Sinque, que são líderes e não se falam. Há uma separação, há uma rixa entre elas. Eu quero te dizer uma coisa, adultério é pecado. Não é, gente? Amém? Roubo é pecado, homicídio é pecado, amém? Mas fofoca também é pecado. Não perdoar também é pecado. Inclusive hoje a reflexão eu falei sobre perdão, que eu coloco na internet. Não perdoar, nutrir mágoas, rancores sobre o teu próximo é pecado. E raramente a gente pensa nisso ou fala sobre isso. Quando a gente vai falar sobre aqueles que nutrem mágoas, rancores, a gente normalmente vai ouvir, olha, é porque o senhor não sabe o que ela fez por mim.
E é sobre isso que Paulo explicou em relação a Jesus, que sendo Deus, ele se esvaziou e se fez homem, abriu mão de viver na sua glória e veio habitar entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E aí ele vai dizer, se vocês têm esse carinho por mim, eu quero que vocês completem a minha alegria. Não é isso que está escrito? No verso 2, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Eu estava ouvindo o testemunho de um pastor, de uma igreja presbiteriana lá em São Paulo, e ele, não lembro se são 11 ou 12 anos que ele está nessa igreja. E quando ele assumiu, quando ele chegou na igreja, ele viu assim, picuinhas, que ele jamais pensou em que pudesse existir. A igreja estava com a pintura horrível, com reboco caindo. A igreja tinha um dinheiro bom na conta do banco, um dinheiro forte, mas não pintavam a igreja porque não chegava a um acordo na cor da igreja, de qual tipo de textura tinha que usar na igreja. E eu sei que isso não acontece só na igreja dele, eu tenho um tempo aí de caminhada pastoreando, eu sei que não é assim. O que Paulo está falando aqui sobre o modo de pensar, ele não está dizendo, ó, todo mundo vai ser botafoguense, todo mundo vai ser flamenguista, todo mundo vai gostar de amarelo igual Denise está, não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que, da maneira que Cristo trata o reino do Pai, nós não podemos estar em desacordo. Da maneira que Jesus Cristo nos amou, nós não podemos estar em desacordo, que tem a ver com o reino do Pai. Da maneira que Jesus Cristo nos perdoou, nós não podemos estar em desacordo e devemos perdoar uns aos outros. Naquilo que é reino, que é essencial, não pode haver divergência. Há uma frase que na verdade não se sabe o autor, os antigos dizem que é de Lutero, um povo mais novo vai dizer que é de John Wesley, mas ela antecede, que vai falar o seguinte: no essencial, pensei que vocês soubessem, no essencial, unidade, no não essencial, liberdade, mas em todas as coisas, amor. Quem é casado sabe do que eu estou dizendo, e teria mais ainda que entender o que Paulo está dizendo. Naquilo que é essencial, a gente casado não vai abrir mão, né, amor? Mas que não é, ela vai gostar de um tipo de filme e eu vou gostar de outro. Ela vai gostar, né, um exemplo, eu nunca passo calça jeans e não se espante. E se ela pegar a calça jeans para mim, ela vai querer passar. Não somos iguais, mas isso é essencial? Não. Mas no essencial, que eu viver para ela, que é amor, que é perdão, isso a gente não pode negociar nunca. Mas por a gente não entender o Evangelho, a gente acha que se eu ceder a minha opinião para o outro, eu estou sendo um bobão, eu não tenho voz, eu não tenho firmeza. Por isso, meu irmão quer uma coisa, mas eu quero outra e não vou abrir mão. E acha que está certo, porque é líder, porque tem algum tipo de autoridade dos céus. Isso não é autoridade do céu, isso é do inferno. A autoridade do céu vai discernir se isso é essencial ou não, se tem a ver com o reino ou não. Se não tem a ver, ele vai abrir mão para que no que depender de vós, haja paz com todos. É com alguns? É com alguns, gente? É paz com todos. E ele está dizendo que depende do outro. É no que depender de mim. É no que depender de você. Mas a gente acha que a gente é fera quando a gente permanece com a razão. Ainda que, com a nossa opinião, ainda que essa opinião venha trazer divisão. E aí na divisão,
a gente não vê a manifestação da glória de Deus como a gente queria, e a gente não entende que a gente está em pecado, e em pecado Deus não trabalha. Por isso que quando lemos o Salmo vai dizer, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E se você for estudar o Salmo, ele vai dizer de montes, de longe, que é muito longe da onde ele está dizendo, mas que mesmo assim a glória de Deus, as bênçãos de Deus alcançam o seu povo. Mas a gente acha que unidade não tem a ver tão sério assim. Quando ele escreve falando que somos membros do mesmo corpo, não é tão sério assim. Quando os dons são dados para que um complete o outro e complete o reino de Deus, a gente também acha que não é tão sério assim. E eu poderia aqui falar de outras tantas passagens, Romanos 12, 1 Coríntios 12, vai estar falando o tempo todo sobre unidade. Não tem como dizer que somos de Cristo se não buscamos a unidade em amor. Então ele vai dizer, tenham todos o mesmo modo de pensar. Quer ver uma dificuldade que a gente tem? Para entender isso, vou te especificar. Nós temos vários ministérios, vários. Graças a Deus por isso. Mas como é difícil um ministério apoiar o outro, uma sociedade apoiar a outra. A gente vai ter o culto da terceira idade nesse mês, todo mês que tem 5 sábados, a gente tem culto da terceira idade. A gente tem o culto dos jovens. A gente pode contar quem não é da terceira idade, quem é dos jovens, que vai estar presente. Tivemos evangelização no UPA, que acabou mês passado. A gente conta quantas vezes passou de 5, se é que passou alguma vez. Porque a gente só pensa no nosso próprio grupo. A gente pensa somente na nossa turminha, na turminha do Bolinha, na turminha da Luluzinha. A gente não entende que, olha só o que ele vai dizer. O mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Nada faça por ambição, por desejo egoísta. Eu fico impressionado, gente. Até agora eu não ouvi um aleluia. Samuel, me salva aí. Por ambição egoísta. Nada faça se for pensando somente em si mesmo. Não faça nada que não inclua um favor pelo outro. Meu Deus, isso é difícil demais. Fala, não é? Aí eu lembro muito da minha avó. E a minha família está cansada de ouvir isso, mas eu cresci com a minha avó. E os ditados dela, inclusive ela era mineira, cheia de ditado. Farinha pouca, o meu pirão primeiro. A gente sabe esse trem. Mas a gente sabe que a Bíblia ensina que a gente foi chamado para servir. A gente foi chamado para melhorar a vida do outro. Que os nossos planos têm que ser em viver para abençoar o outro, para melhorar a qualidade de vida do outro, para melhorar o ambiente onde nós estamos inseridos, no trabalho, na faculdade, no colégio, onde for. Se tu pensas, o que tu fazes, tu pensas somente em ti, tu estás errado, tu estás em pecado, porque esse não é o espírito do Evangelho. Paulo está preso, e qual é a preocupação dele? Tenho que escrever para a igreja de Éfeso, tenho que escrever para a igreja de Roma, tenho que escrever para Colossos e tenho que escrever para os Filipenses. As quatro cartas da prisão de Paulo. E se a gente colocar a última, ainda tem a carta para Timóteo, que ele sabe que ele vai morrer. Porque um verdadeiro discípulo que entende que o Evangelho é amor, vai fazer com que esse amor seja contagiante e alcance o próximo 24 horas por dia. Do contrário, não é Evangelho, não é Cristo habitando em nós. E se você reparar, está dizendo aí que o Espírito está em letra maiúscula, quando ele vai dizer sobre o mesmo Espírito. Ele está falando do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, é Deus habitando em nós. Então, se Deus habita em nós, temos que amar como Deus ama, e se amamos como Deus ama, temos que viver em unidade, e viver em unidade eu tenho que valorizar o meu próximo. Isso, eu sei, gente, que isso fere a nossa maneira de viver.
Mas por isso que Jesus vai falar que nós não somos daqui. Pedro fala que somos peregrinos. Nós somos da Jerusalém celestial, amém? Se somos, temos que viver como cidadãos do reino de Deus. E aí ele vai seguir, ele vai continuar dizendo: mas humildemente, considere os outros superiores. Olha aí para a tua Bíblia, olha aí por favor. Olha para isso ficar memorizado em você. A gente memoriza mais lendo e ouvindo. Então, lê aí o que está escrito no finalzinho do verso 3, depois da vírgula. Mas, eu não sei como é a tradução de vocês, vamos ler. A parte B do verso 3. 1, 2, 3. Aí ficou horrível, hein? Vamos melhorar esse negócio. 1, 2, 3. Mais. Olha o que ele está dizendo. Que todos, que cada um, se é cada um, então são todos. Considere os outros superiores a si mesmo. Ele está dizendo aqui que é para a gente perder a noção de quem nós somos? Não. Jesus deixou de ser Deus? Não. Mas ele veio e falou para cada um de nós: tu és importante para mim. Eu te amo. Eu quero que você tenha acesso à vida eterna. Teus pecados serão perdoados em mim. Farei de você morada do meu Pai, templo do Espírito Santo. Farei de você meu discípulo, embaixador de Cristo, representante do reino de Deus na terra. Mas ainda assim ele continua sendo Deus. O que ele está dizendo? Pare de brigar e ao mesmo tempo esvaziar o outro de quem ele é. Pare de aniquilar a vida do teu próximo. Pare de desmerecer, diminuir a vida do meu próximo. Amados, com todo carinho, quando você vai estudar 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo a Coríntios, haviam 4 divisões na carta. Havia um povo que dizia que era de Paulo, um povo que dizia que era de Pedro. Estou esquecendo o terceiro, quem lembrar me ajuda aí. Apolo, obrigado. E tinha pior. Isso todo teólogo estudando vai falar a mesma coisa, isso é unânime. A pior é os que diziam: eu sou de Jesus. Que eram os que se achavam muito santos, que não precisavam de liderança, que não precisavam ser pastoreados, que não precisavam ser discipulados. Eles falavam: eu sou de Jesus. E nesses meus 32 anos de cristãos, normalmente os que acham muito santarrões são os que são mais soberbos. Normalmente os que se acham muito espirituais são os que mais dão dor de cabeça. São os que mais menosprezam o outro. Enquanto que tu vai olhar os espirituais da Bíblia, eles vão presos e dão glória a Deus. Eles comem com todo mundo. Jesus é o maior exemplo disso. Ele encontra uma mulher samaritana com uma vida toda desregrada, ainda diz no começo: me importa encontrar essa mulher, me importa passar por Samaria. Samaritana, mulher, tinha tido 5 maridos, e ele vai lá bater um papo com ela, e vai dizer para ela: se tu beber de mim, tu nunca mais terás sede, de ti jorrarão água, a vida, louvado seja Deus. Mas os santarrões de hoje, os pastores que se acham, né, os profetas, o que for, até para tu chegar perto dos caras é difícil, e normalmente eles te olham de cima para baixo. Paulo está dizendo que é o contrário. Olhe de baixo para cima. Porque não foi isso que Jesus fez? Veio cá embaixo e passou a olhar para o Pai, e passou a olhar para os discípulos, dizendo: o Pai ama vocês e eu amo também. Dá para entender isso, gente? Agora, dá para querer viver isso? Aí, quando eu falei entender, eu vi as mãos levantando e teve amém.
Quando eu falei para viver, eu não vi as mãos levantando e dizendo amém. Mas está escrito na Bíblia, na tua está escrito esse negócio? Tá, gente? Então é o Evangelho? Amém? Paulo era homem de Deus, apóstolo, revelação do Pai, o Espírito que o instruiu, amém? Então é para nós. Não é somente para saber, mas é muito mais para viver. Não sejais somente ouvintes, mas sejais praticantes. Considerar o outro superior a nós mesmos. É assim que eu ficar bom, vocês vão me conhecer melhor, se Deus permitir. E eu não falo isso para qualquer glória, não. Eu falo porque eu creio no Evangelho e eu creio no que eu prego. E Gabriel, né, tem conhecido a minha família mais de perto. Vocês podem perguntar para ele. Eu sou assim, o mais povão que eu posso ser. Não tem um tipo de pedigree, porque o que me alcançou foi graça, um favor imerecido. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus que eu não merecia. Meu pecado foi perdoado e segue sendo perdoado todos os dias, que todos os dias eu vacilo e tenho que me arrepender. A mesma graça que me alcançou, te alcançou, e eu vivo por ela e para a glória de Deus. Por isso eu tenho que entender o que disse João Batista, que ele cresça e que eu diminua, e que toda a glória seja dada a ele. Por isso não tem, se vão brigar por uma coisa, disse Jesus, olha, os que não são do reino, eles jogam uma autoridade sobre vocês e fazem vocês sofrerem. Mas entre vocês, Marcos 10, não será assim. O maior será o menor. O maior não é o que é servido, o maior é aquele que serve. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. E Paulo aprendeu esse negócio. Um homem cheio de autoridade, um homem com autoridade judaica, cidadão romano, que um dia a gente vai falar sobre isso, para a gente ter ideia o que significava ser um cidadão romano na época de Paulo. Vocês não têm ideia do o que era isso, o poder que era isso. Mas ele se converte, e em Filipenses 3 ele vai dizer, eu considero tudo isso como esterco, para que o Senhor Jesus seja glorificado, louvado, adorado, bendito, exaltado. E aí, para a gente terminar, porque eu preciso, e aí vamos para o 4. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E preste atenção, isso aqui não é fofoca não, que ele está falando que é para fazer não, tá? Que é para ficar prestando atenção na vida do outro, para sair contando. Ele está falando assim, ó, não pense somente no teu sucesso. Pense também no sucesso do teu próximo. Não pense somente em você se dar bem. Pense também que o teu próximo, através de você, tem que se dar bem. Não pense somente nos seus interesses. Se interesse pelos interesses dos outros. Eu gosto demais, ele nem sabe que eu existo, mas eu gosto demais de Denzel Washington, do ator. E toda vez que eu passo assim a ter uma simpatia por alguém, eu vou ler, eu procuro estudar, para que eu não esteja olhando só para uma capa. Então a gente vai buscando informações, né? A gente nunca vai ter tudo. Mas, amado, o número de artistas famosos hoje, que foi o Denzel Washington que os ajudou, quando ele não eram nada em termos de fama, exemplo, o ator do Pantera Negra, né, que veio a falecer, foi Denzel Washington que pagou o curso dele, quando ele não era ninguém. Ninguém entenda, né? A gente está falando de fama, de Hollywood, mas ele não se preocupa somente nos seus próprios interesses. Inclusive hoje ele é pastor, para quem não sabe, e no final do ano passado ele foi consagrado pastor, mas isso é só para uma notinha de rodapé. Agora, você consegue desejar
viver dessa maneira? Você consegue desejar viver considerando os outros superiores a ti, tendo uma sabedoria que é do alto e nunca vai permitir que haja amargura, inveja, ambição egoísta entre você e o seu próximo, quem é que seja o seu próximo? Você está disposto a abrir mão das tuas razões quando ela não é essencial para que haja paz? Ainda em 1 Coríntios, Paulo escrevendo, ele chamando a atenção da igreja, tem alguém que vacilou com alguém, e tudo indica que era uma dívida, e eles não conseguiam entrar num acerto, e estavam levando isso a um juiz não cristão. E Paulo fala o seguinte: já é uma vergonha que haja contenda entre vós, já é uma vergonha. Mas havendo, não tem nenhum sábio entre vós que possa julgar essa causa. E mais ainda, você que está sofrendo dano, não pode continuar sofrendo dano e absolver o teu próximo, abrir mão dessa briga com teu irmão. É evangelho, tá, gente? É evangelho de Cristo. Mas estão dispostos a viver assim? Queremos viver o evangelho de Jesus Cristo? Queremos viver como cidadãos dos céus? Estamos dispostos a matar o nosso eu, a fim de que o Senhor Jesus seja reconhecido e glorificado em nós? Estamos dispostos a não nos preocuparmos somente com os nossos interesses, mas também com o interesse do meu próximo, dos outros? Pensa, só um minutinho, se isso fosse uma realidade no meio de nós. Imagina como seria o nosso convívio entre nós. Imagine como essa sociedade não seria impactada por nós. Porque o evangelho, quando ele chega, ele impacta, ele transforma, a ponto de em Atos dizer: esses que têm transtornado o mundo, alvoroçado o mundo, chegou agora aqui entre nós. Nós temos sido esse diferencial de Deus no nosso convívio. A começar, eu sempre digo isso, por nossa família, em nossa casa. Somos assim, gente? Queremos ser assim? A minha oração é para que nós venhamos a desejar ser assim. Porque só quem vive assim, vive o evangelho. Só quem quer viver assim, se torna discípulo de Jesus. Só quem quer viver assim, se torna cidadão dos céus. Termino dizendo que nós lemos aqui, estudamos, e salvo engano foi o 2º ano que nós estudamos, o livro Ego Transformado. Mas minha pergunta é: te transformou mesmo? Você matou o teu eu? Você se humilhou, se tornando escravo, se tornando homem, se tornando maldito, como Jesus Cristo fez? Você está disposto a viver isso para Deus e para o teu próximo? Isso é o evangelho. Eu queria contar alguns testemunhos meus da minha vida na polícia militar, mas o tempo não deixa. Mas os testemunhos seriam justamente em cima dessas coisas, disso que a gente está falando agora, que eu pude viver num ambiente que um capixaba não vai entender o que é ser policial militar no Rio de Janeiro. E mesmo um carioca que não conhece mesmo, que não é policial, não sabe o que é o ambiente de um policial militar no Rio de Janeiro. Eu queria, mas o tempo não dá para eu contar. Quem sabe Deus me dá uma oportunidade para eu contar em outro tempo, que eu creio que vai edificar a sua vida e vai fazer você entender que isso é real. Se você se tornar dependente do Espírito de Deus, se você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como Jesus amou, você vai ver que isso é possível, isso é
real. No final estarei orando, mas que Deus nos abençoe em nome de Jesus.